Nas últimas semanas, nós da Igreja Batista Ágape em Indaiatuba, a gente vem sendo ministrado pelo Espírito Santo através do livro de Salmos, né? Deus ele vem falando muito conosco, vem nos abençoando muito. E a gente, quando entra realmente no livro de Salmos, ele é um livro, né, que a gente vem falando, a gente estudou alguns tipos, né, de salmos, de hinos, não é? Mas fundamentalmente a gente chega numa conclusão, não é? Que a gente realmente precisa meditar na palavra, não é? A gente precisa realmente buscar a revelação do Espírito Santo. A Bíblia ele é um livro maravilhoso porque a gente sente a presença de Deus, não é? E hoje nós vamos fechar esse estudo dos Salmos. Evidentemente que nós não meditamos, não estudamos, não fomos ministrados em todos os Salmos, não é? Mas eu acredito que Deus cumpriu realmente, né, o propósito de nos ministrar. E não poderia ser diferente nós terminarmos no Salmo 23. Então eu convido a igreja a nós abrirmos a palavra no Salmo 23, talvez o Salmo, o capítulo, talvez o mais lido, o mais meditado. E nós estamos aqui hoje para a honra e glória do Senhor, para que Ele fale conosco. Salmo de Davi, Salmo 23, a partir do verso 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que privilégio nessa quarta-feira o Senhor nos dá de sermos ministrados pelo Espírito Santo do Senhor. Muito obrigado por mais essa oportunidade. E que o Senhor continue à frente, Pai, falando conosco. Que apenas e tão somente a sua palavra seja ecoada nos nossos corações. Para a honra e glória do Senhor oramos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu destaco, evidentemente, a figura retratada aqui pelo rei Davi do pastor. Não é? Então Davi ele inicia esse salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quando a gente fala em meditar na palavra, quando Davi fala que Deus é o pastor dele,
o Senhor é o meu pastor, Davi, ele está se colocando como ovelha. O Senhor é o meu pastor. Eu sou sua ovelha. É evidente que não está escrito aqui que Davi fala que ele é a ovelha. Mas automaticamente, quando ele considera que Deus é o seu pastor, ele já está se colocando como ovelha. E aí a gente vai meditando, e aí a gente vai chegando a algumas conclusões que, por exemplo, não há pastor sem ovelha. E o simples fato de haver ovelha, deve haver um pastor. Então, na verdade, quando a gente começa a puxar algumas características do ser pastor, como Davi está colocando aqui, Pai, o Senhor é o meu pastor, Pai, o Senhor é o meu protetor. Pai, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu companheiro constante. Porque a figura do pastor, e aqui o pastor de ovelhas, como o próprio Davi é, e Davi tem absoluta propriedade de dizer isso, porque ele, Davi, foi um excepcional pastor de ovelhas. Então ele se coloca realmente como um pastor de ovelhas. Então o Senhor me protege, o Senhor é meu companheiro. Pai, o Senhor é maravilhoso que o Senhor dá a vida às suas ovelhas. Pai, o Senhor é tão maravilhoso que o seu comportamento, Senhor, ele é irrepreensível. O Senhor é santo, amoroso, misericordioso, vigilante, sóbrio. Então, na verdade, quando Davi, o rei Davi, se coloca como que o Senhor é o meu pastor, é o pastor dele, é o nosso pastor, automaticamente Davi, ele se coloca como ovelha. E eu e você, que estamos ouvindo essa mensagem, devemos entender que nós devemos nos comportar como ovelhas. Deus, ele utiliza o pastor, Deus, ele utiliza a ovelha de uma forma linda. Por quê? Porque existem algumas características do animal ovelha que Deus deu só à ovelha. Uma característica que o animal ovelha tem, e só a ovelha tem, a ovelha é o único animal que Deus criou sem habilidade de luta. Amém? A ovelha é o único animal que Deus criou indefeso. Ela não tem nenhuma habilidade de luta, ela não se defende. E isso é maravilhoso, eu e você, nós entendermos isso. Porque o que Deus quer, na verdade, é que eu e você, que a gente se comporte como ovelha. Indefesos, sim, mas dependentes de Deus. É por isso que o pastor, não é? Nesse Salmo 23, ele tem essa característica de proteger as ovelhas no aprisco. É por isso que Davi fala, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me protege. O Senhor cuida de mim, porque eu sou a sua ovelha.
Pai, eu sou indefeso, eu sou dependente de Ti, eu preciso do Seu aprisco, eu preciso da Sua presença, eu preciso da Sua vigilância. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor vá à frente da minha vida, do meu trabalho, do meu ministério. Então, na verdade, é profundo isso. E o que Deus quer de mim e de você, igreja, que a gente seja o quê? Ovelha. Uma outra característica da ovelha, que é um dos fortes dela, além dela ser indefesa, ela ouve a voz do pastor. Ela sente a necessidade de ouvir o quê? A voz do pastor. As ovelhas são obedientes. Amém? Sim, sim, as ovelhas são obedientes. Então, amados, o que Davi fala aqui, o que Davi está, na verdade, dizendo, é que a verdadeira ovelha ouve a voz do pastor. Ouve a voz de Deus. Ela é o quê? Absolutamente o quê? Obediente. Terceira e última característica da ovelha, existem outras, mas aqui, logicamente, eu quero realçar as principais. A ovelha, ela está sujeita à vara e o cajado. Aqueles dois equipamentos, não é? Do pastor. Aquele varão grande que na ponta tem aquele arco, né? Meio arco. Aquele serve para, às vezes, quando a ovelha está desgarrada, puxar, né? Ou mesmo do outro lado ela dá um croque. E o cajado, na verdade, serve para proteger. Só que a ovelha, ela está o quê? Sujeita à disciplina e à proteção. Eu e você, amados, nós temos uma tendência a não estarmos, infelizmente, na disciplina e na proteção. Queremos a proteção, mas às vezes não queremos a disciplina. Então o Espírito Santo do Senhor nos traz hoje para que isso seja realmente e novamente ministrado nos nossos corações. E quando Deus assim o é o nosso pastor, e assim como nós verdadeiramente nos colocamos como ovelha, e nós só estamos no primeiro verso do Salmo 23, ele diz o quê? O Senhor é o meu pastor. Eu sou a sua ovelha, sou obediente e nada me faltará, porque eu estou no aprisco. Esse nada me faltará é dessa forma. Vocês entendem, igreja? Não é que Deus vai me dar tudo, não, Ele é meu pastor, Ele vai me dar tudo, não, não é isso. A condição é, eu considero o meu pastor Deus, eu sou a ovelha, me comportando como ovelha, no seu aprisco, Ele me protegendo, Ele me guardando, Ele sendo vigilante, e eu o quê? Sendo protegido. E aí Deus provê o nosso bem-estar físico, espiritual e mental. Muitas vezes é verdade, desobedecemos nessa parte física, né? Não é? E aí ele vem com a sua vara e toque. Então, na verdade, como ovelhas, nós encontramos o quê? Refrigério e repouso, por sermos ovelhas.
E Deus, ele vai nos conduzindo a caminho o quê? Retos, nos livrando do mal como ovelhas. É lindo isso, não é, gente? É lindo isso. É por isso que eu demorei um pouquinho para enfatizar o pastor e a ovelha. Porque, na verdade, o que Deus deseja, o que Ele quer, e o que Ele, na verdade, busca, é esse relacionamento conosco. Um relacionamento sincero, que faz as suas ovelhas o quê? Descansarem. E esse descanso nada mais é do que nós termos paz. A paz de Deus, que vem de Deus, e a paz com Deus. E Davi, ele vai continuando na narrativa do Salmo 23, onde ele, Deus, o bom pastor, ele vai nos dando o quê? Carinho, atenção, cuidado, suprimento. E quando às vezes nós nos machucamos, quando às vezes escorregamos, quebramos um pouco a patinha, às vezes vem um carrapato, quando às vezes saímos um pouco longe do aprisco, ele na verdade, ele nos avisa e entra com a cura nas nossas vidas. Porque às vezes, mesmo no aprisco, a gente pode escorregar, pode quebrar a patinha. Mas nós estamos aonde? No aprisco. Nós estamos sendo protegidos como ovelhas. E ele continua nos dando o quê? A direção exata. Porque, de novo, amados, nós estamos sendo protegidos por ele. E aí Davi ele vai discorrendo os versos até quando ele chega no 23:4. No Salmo 23. Não é? Vladinei, Eliana, graça e paz, nós estamos no Salmo 23. Até quando ele chega no Salmo, depois de toda essa narrativa de proteção, de cuidado, de carinho, aí o Espírito Santo, ele vem no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o seu cajado me consolam. Então, Senhor, as provações virão, sim. Porque sabes, Senhor, quando as provações vêm, elas servem para fortalecer a minha fé, ela desenvolve a minha fé. Mas, Senhor, ainda que eu passe por qualquer provação, Senhor, ainda que eu esteja passando pelo vale da sombra da morte, ainda que eu sinta que alguma coisa não está bem, ainda que eu veja a face da morte, o Senhor está sempre comigo. Porque tudo isso que eu estou passando na minha vida, meu Deus, o Senhor como meu bom pastor, o Senhor faz para que eu desenvolva a minha fé. Para que eu realmente passe por todas as situações e saiba que independentemente da situação, o Senhor está sempre comigo. O Senhor está comigo. Porque, Pai, o Senhor é o meu pastor. E eu sou a sua ovelha. Nós temos esse compromisso um com o outro. Porque da mesma forma, Pai, que o Senhor é fiel, eu também sou fiel a Ti. Mas eu sou indefeso e preciso de Ti. E como se não bastasse, Deus, como ovelha, me unge e te unge.
com o óleo que escorre, ele me unge no sentido de quê? De que ele me consagra. Ele me consagra, ele me santifica. Na verdade, eu como ovelha, eu sou separado. Lindo isso, não é? Está escrito aqui. Unges a minha cabeça com óleo. Então, como se não bastasse eu passar pelo vale da sombra da morte, sendo protegido e guardado por Deus, Ele me dá o privilégio de ter o quê? O Espírito Santo. E além dele me ungir, o meu e o seu cálice transborda. Nós somos vasos que quando transborda, isso nos dá o quê, amados? A ausência da necessidade, ele nos prospera. E a sua bênção estará sempre conosco. Bondade e misericórdia nos seguirão. Amém, igreja? Bondade e misericórdia nos seguirão. Como ovelhas consagradas, como ovelhas separadas. E eu encerro com uma promessa. Lá no verso 6. Lá no finalzinho, na parte B do verso que diz: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É para todo sempre. Jesus Cristo, ele venceu a morte. Então esse aprisco, esse relacionamento, ele transcende a morte. Ele transcende essa vida. Ele quer e habitará conosco para toda a eternidade, para todo sempre. Não há morte. Jesus Cristo venceu a morte. Então, amados, eu encerro essa sequência de salmos com esse salmo maravilhoso, Salmo de Davi, e que o Espírito Santo ministre isso nos nossos corações. Ele é meu pastor, mas eu sou a ovelha dele. Eu não sou lobo, eu não sou bode, eu sou ovelha. Para que todas essas bênçãos continuem nas nossas vidas, na vida da nossa família, essa proteção, esse carinho, independentemente do que a gente passe. Independentemente de tudo aquilo que Deus vai nos colocar à frente. Como prova, não importa. O que importa é que nós, como ovelhas, estamos no aprisco do Senhor. Nós estamos sendo bem cuidados, sendo curados, somos consagrados, somos prósperos para todo sempre. E em nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Espírito Santo possa ministrar isso nas nossas vidas, no nosso coração. Eu estarei orando agora. E aí depois a igreja tem a liberdade de estar orando também. E no final nós estaremos orando pelos pedidos. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço mais essa ministração do Espírito Santo, Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra ela ecoe na nossa igreja. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que em espírito e em verdade, isso possa cair no coração de toda a nossa igreja, que infelizmente alguns não puderam estar conosco hoje, mas que o Senhor continue, através do Espírito Santo, ministrando essa palavra, esse salmo, em nome de Jesus.
Nós declaramos a nossa dependência a Ti, Pai, como ovelhas. Que o Senhor continue nos guardando, nos livrando do mal. Que o Senhor continue, para a honra e glória do Seu nome, nos dando esse coração de servo. Nos dando esse coração, Pai, de obediência. Que o Senhor continue ministrando nos nossos corações, Pai, a paz que excede todo o entendimento, porque a sua palavra diz que o Senhor nos refrigera a alma, nos dá paz, a paz que vem do Senhor, Pai, e que ela vem do Senhor e ela está com o Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento, Pai, ela esteja conosco. Obrigado porque podemos sentir a sua boa mão nas nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando. Somos ungidos do Senhor e que privilégio o Senhor nos dá de sermos ungidos, santos, consagrados de Ti, Pai. Muito obrigado por esse privilégio. Mesmo que nós andarmos a alguns caminhos, como o vale da sombra da morte, Pai, tenha certeza que nós nada temeremos, porque o Senhor está conosco. E o Senhor às vezes nos prova, para que a gente cada vez mais aumente a nossa fé, e eu glorifico o Seu nome por isso. Porque nós sabemos que a Sua palavra diz que o Senhor estará conosco pelos séculos e séculos. A sua misericórdia estará conosco para todo sempre. Porque há uma promessa nas nossas vidas. Uma promessa, Pai, de vida eterna contigo no seu aprisco. E que privilégio, Pai, o Senhor nos dá isso. Oramos em nome de Jesus Cristo, para que isso seja uma verdade também para todos, para toda a nossa família, todos os nossos filhos, todos aqueles que oramos, para que o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, toque, Pai, nessas almas que ainda não Te conhecem e que nós oramos, Pai. E que o Senhor nos use a Sua igreja, para que a gente seja condutor dessa palavra, use cada um da sua igreja, use cada um que está nos ouvindo agora, para que através da sua palavra, que é viva, é eficaz, ela que vai à frente, através do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço por essa sequência de mensagens, desse livro abençoado, desse livro, desse inário que tanto nos abençoou. Para a honra e glória do Seu nome oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus.